vai fazer algum check-up, não? Tem que fazer de vez em quando. Depois tu faz check-up de vez em quando, né? Tu mesmo tem que fazer, porque se já tivesse malária, tivesse mais o quê? Não, malária não. Só tive tuberculose, leishmania e zika. Malária não. Só tuberculose, leishmania e zika. Tu tá que nem... Berne de vez em quando, carrapato. Ah, tu pega também, é? Já peguei berne. Escuta, parece uma coceirinha assim, tu vai ver. Bicho de pé também. Bicho de pé pegava na praia, né? Itapirubá tinha uma coceirinha. Aqueles porcos lá do como é que é, do seu... tinha um nome lá do cidadão que era o dono dos porcos lá. É que eu conheço algumas pessoas lá do laboratório, inclusive o pessoal do laboratório de Santa Catarina já me ajudou uma vez na minha pesquisa, no meu trabalho. E eu estava ouvindo ontem o Dais, com quem eu tive o prazer de trabalhar na universidade por um tempo, e acompanhei muito quando ele era secretário, com os boletins matutinos dele a respeito do Covid, que eu acho que orientou muito bem Tubarão, né? E ele sempre, quando fala, muito bem posicionado, muito sensato, muito bem baseado. É interessante a forma como o Dais, eu admiro bastante a forma como ele expõe as opiniões e trata a informação ao público de uma forma clara e tranquila. Exatamente. Eu estava lembrando aqui lá os bichos do pé do seu Armando, que tinha lá na praia, falecido Armando. Tinha lá um monte de porcos. Os porcos andavam nas ruas, Itapirubá, não tinha calçamento, não tinha nada, era tudo areia, né? As ruazinhas tudo de areia, tudo barro com areia da praia. E aí quando a gente chegava lá, eles soltavam os porcos, mas os porcos deixavam, eles dormiam no lado da casa da gente. A gente chegava na praia, nós saía do verão de lá contando quem é que tinha pego mais bicho do pé, né? A gente fazia até uma disputa interna pra ver quem tinha pego mais bicho do pé. É uma pulguinha, né? É uma pulguinha. Mas eu gostei, a gente deixava crescer pra depois tirar a batata, né? Quem tirava era a avó. Não, a minha mãe também tirava as batatas. Uma agulha. Eita coisa. Mas vamos lá. 8h15, cara. Essa é uma luta, não é uma luta, essa é uma realidade que você foi um dos primeiros a detectar. Eu me lembro lá de alguns anos atrás, eu acho que 6, 7 anos atrás, nós recém tinha começado com as tuas participações aqui, um dia tu levantou essa questão. Mata ciliar, árvores exóticas, beira do rio, e eu dizia assim, o Juarez não pode... Porque quando tu falava assim, em cortar árvores, tirar essas árvores, eu dizia, meu Deus do céu, isso é a coisa mais linda, pra minha opinião, como leigo. E ignorante idiota, não, né? Não é idiota. Ignorância é não saber, né? Ignorância, mas eu não sabia, né? Eu não sabia da árvore exótica, realmente eu não sabia, tá? Mas na minha ignorância, achando que quanto mais árvores, mais sustentação dava a barranca do rio, né? Eu achava que tinha que ter bastante árvore. Então, assim, daí começa a se ter um outro problema que você dizia que tinha, que acontecia e aconteceu. Eu sempre digo, 2016, dia 8, 18, não me lembro qual foi a data, foi outubro de 2016, me parece que do dia 18, uma coisa assim, de outubro de 2016, nós não tivemos uma tragédia em termos de vítimas fatais maior do que 74, porque era um domingo quente, as pessoas, a maioria estavam tudo em praia ou estavam tudo recolhido dentro de casa porque não dava para parar na rua, tão quente que era. Porque se fosse um dia de semana, com as aulas funcionando, com o colégio Deon cheio de criança, com as creches funcionando, os pais iam entrar em desespero depois daquela hora, 5 horas da tarde, quando armou aquilo tudo e veio para cima do Tubarão. Muita gente teria sucumbido nas avenidas beira-rios, porque que caiu de árvore em cima da avenida, né? Teria matado, teria derrubado, teria atingido muitos carros, e aí a consequência a gente não sabe. Caiu árvore, caiu poste, caiu rede elétrica, caiu muita coisa. Nós estamos até hoje para retirar essas árvores. Então, primeiro que não fui só eu que falei, né? Na época, o presidente da Fundação do Meio Ambiente era o MECO, o Guilherme, e meu amigo lá de Itapirubá, e a gente conversa muito, ele é engenheiro agrônomo e a gente já conversava. E na época do governo do Falquete, do Olávio, começou a se fazer algum corte de árvore e o pessoal começou a criticar e discutir, e isso gerou a polêmica aqui na rádio. Foi, exatamente. Desde aquele momento, a prefeitura, independente do governo, vem com planejamento e estrutura para poder cortar principalmente as grandes seringueiras e cortar alguns eucaliptos e alguns pinos. Então sempre foi comentado. Na mão desse atual governo tem um planejamento indicando o grande problema de árvores. E a gente vem conversando, né, há muito tempo aqui na rádio para falar exatamente do corte. Teve uma grande polêmica agora nesse momento, né, quando começaram a fazer o corte ali perto da ponte central, onde na verdade estão refazendo, melhorando a ciclovia, né, para fazer a melhor passagem dos pedestres, deslocamento, e aproveitaram para cortar diversas árvores, algumas que até estavam com risco, né. Conversei bastante com o pessoal da Defesa Civil, e foi feita uma decisão na hora, até para cortar um pouco mais, porque se entendeu que aquilo ali estaria atrapalhando. Sim. E aí veio toda a polêmica, caiu aquela... Mas eu queria chamar a atenção, Milton, para uma outra coisa que às vezes a gente esquece.
Lembrando que aconteceu já em Tubarão. São algumas placas que a gente tem na cidade, que algumas têm autorização, mas outras não, né? Placas de? Placa de propaganda. Outdoor. Outdoor. E eu vi algumas placas caindo, né? E eu também recebi alguns vídeos da internet de placa caindo e quase atingindo as pessoas. Sim. Tu falaste que uma pessoa poderia ter se machucado atrás ali da antiga rodoviária, mas eu me deslocando naquele dia, indo buscar meus filhos no colégio, eu vi um grande galho caindo numa seringueira e a menina que estava numa motinho pequena, aquelas bis, ela não levou uma galhada na cabeça por centímetros. Ah, tu pegou um caso desse? Vi. Aí, putz, desviou, não aconteceu nada. Mas assim, se ela acelera 1 segundo para frente, ela ia tomar o galho na cabeça. Então, assim, por mais que a gente venha aqui falar, né, e as pessoas venham rebater sempre a questão da árvore, eu acho que a gente tem que começar a entender que, mais uma vez, Tubarão sofre com ventos fortes, né, onde cai taquara num lado, árvore do outro, mas placas de propaganda que não tem controle e não tem fiscalização, elas podem machucar as pessoas também. Então, assim, é uma conversa que a gente tem aqui que precisa ser olhado todo esse material. Então, cuidado com as árvores, deixe o pessoal da Defesa Civil, da Prefeitura trabalhar, vão retirar as árvores que precisam ser retiradas, porque elas estão em risco iminente. Aquela que caiu ali seria retirada? Seria retirada. Estava mapeada para ser retirada, né? Porque algumas estão grandes, né? Mas dentro começou a ter outra... É porque tem algumas árvores que outras árvores brotam no meio, ou tem muito cupim, ou tem um morcego, e aquilo aí começa a ficar meio que oco. E ela perde a estabilidade. Então, normalmente ela não vai cair. Mais uma ação extrema do clima, né, uma mudança drástica, como a gente enfrenta periodicamente, ela vai cair. Então, a gente vai tomar o cuidado, a gente vai melhorar a condição, vai cortar a maioria das árvores, mas sempre pode ter um vento muito forte que pode derrubar, inclusive, as árvores que não estão planejadas. Isso acontece com enchente, com maremoto, com terremoto e tudo que a gente falou. Quando tu falas a gente vai fazer, é assim, porque tu deixasse bem claro, e foi uma decisão tua que chamou a atenção da cidade, quando tu dissesse, eu não tenho como ser um funcionário dedicado, só ver se eu entendi, dedicado e carinhoso, mas eu prefiro muito mais ficar sem emprego algum na prefeitura, trabalhando no que eu trabalho hoje, e quando eu puder eu vou colaborar, eu vou dar opinião, eu vou ajudar a estudar. Tu fosse convidado para também conversar sobre isso? Sobre as árvores? Não, e eu não tenho dado de dar palpite, porque o pessoal que está lá é extremamente competente. Eu conheço as pessoas, eu converso extraoficial. Mas o que eles colocam encaminharam para ti também. Muitas vezes, muitas coisas foram encaminhadas, fui conversado. Mas assim, quando eu falo a gente, eu falo... Eu tô sabendo que tu é consultado, eles mandam para ti o material para dar uma olhada. Eu e um monte de gente. Sorato, quando ele precisa, ele me liga, ele conversa, se não um assessor dele. Mas o que eu digo a gente como sociedade. Eu ponho como cada uma das pessoas que trabalham na Prefeitura de Tubarão como cidadãos da cidade. Então, é a cidade que tem que responder. Então, um corta, o outro olha e ninguém reclama, já é uma grande coisa. Que normalmente a gente tem o quê? 10 olhando, um trabalhando e o resto reclamando. Então, assim, a partir do momento que Tubarão decide cortar uma árvore, que há um entendimento, acho que falta muitas vezes, e gostei do posicionamento do prefeito ao vir aqui, de explicar um pouco melhor, né? Às vezes, basta ter uma explicação antes. Eu queria, inclusive, nós hoje, como os assuntos foram emergentes, até porque esse negócio de lei Magnitsky, nós discutimos várias coisas, não deu pra gente trazer. Eu tenho esse material que eles me encaminharam e que parece que também tu recebeu, que eu acho que a gente conseguir passar aquilo didaticamente para o ouvinte, telespectador, principalmente quem tem facilidade de ir na internet, né, ou ver no YouTube, aquilo seria interessante. A gente poderia. Tu vai ficar semana que vem em Tubarão? Vou. Poderíamos até pegar um quadro semana que vem e nós mapearmos ali, porque ali tem as árvores, tem as fotos, tem, né, mostrando por que a árvore tal vai ser retirada. Mas, Milton, se a gente der uma voltinha na beira-rio de Tubarão e olhar um monte de galho que está seco para cair em cima de fio e de estrada, não precisa nem de relatório, né? Não, eu sei que sim, mas eu, por exemplo, se eu olhar lá para cima, o galho para mim é tudo igual. Mas aí a minha pergunta é, quando foi posicionado o corte de árvore, a resposta foi se preocupando com o bem de Tubarão, se preocupando com o bem da árvore ou foi política? A resposta foi meio política, né?
Porque o povo não... Então não adianta eu vir aqui e dar que nem aquela história da ponte de arame, né? Quando deixaram a ponte de arame, eu disse, isso aí vai dar incomodação, vai ter que ter manutenção. Não tem porque tem manutenção, não tem. Tá lá, tá 6 meses fechado e sem dinheiro para fazer qualquer coisa. A questão da árvore, a questão do Trump, a questão... Podem notar que eu sempre vou fugir da discussão política. Eu vou para a discussão da teoria, do ensejo, do contexto. Eu não vou discutir política porque quem é contra o meu argumento político não vai aceitar. Então, enquanto eu tentar discutir política, as pessoas não vão ouvir o que eu falo. É melhor mostrar... E quando eu vou discutir a parte técnica, a parte teórica, é onde as pessoas me dão a dúvida e vão pensar sobre o fato. Se eu for discutir politicamente, eu nunca vou ganhar nenhum argumento. Mas nós podemos apresentar esse relatório. Eu só queria dizer que assim, às vezes as pessoas estão me perguntando e falando, pô, Jorge, tu fala pouco de bicho e pouco de animal. Gente, quem quiser que eu discuta algum tema aqui com o Milton, manda para nós aqui na rádio, né? Eu manda um tema, uma foto, um vídeo, que assim que eu chegar aqui, a gente vai conversar, discutir. O problema é que assim, a gente sempre chega sem pauta. E o que acontece às vezes de manhã cedo, a gente traz aqui para o programa e acaba discutindo. Então, se alguém quiser que discuta um tema diferente, só mandar para o pessoal da rádio. Exatamente. Depois que o cara está perguntando, o Sandro Cardoso está perguntando o seguinte: depois que corta a árvore, a parte de baixo está podre. Depois que se corta essa parte, o pedaço de cima estão bons. Por que acontece? A parte podre realmente é a base dela? Começa pela base dela? Não, depende do efeito que aconteceu na árvore, depende se entrou algum bicho, algum inseto que foi fazer seu ninho. Putz, acontece de tudo um pouco. O negócio é o seguinte, a árvore tendo uma parte com risco de queda e machucar uma pessoa, ela deve ser cortada. Marcelo Fernandes Laurenti disse que é do tempo do bicho do pé e lembra muito bem disso. Mandou um abraço para ti também, tá? Um abraço. O Rodolfo está dizendo, só que rapidamente, o Rodolfo Rodrigues está dizendo assim: um abraço a você e ao professor Joares, uma quarta-feira especial para todos nós, tal. Enfim, tem várias pessoas cumprimentando aqui, todo mundo mandando alô, todo mundo mandando abraço, todo mundo agradecendo pelos ensinamentos. Um abraço para ti também. Até muito semana obrigado. Que vem, quem tiver ouvir algum palpite, vai mandando os temas ao longo da semana aqui pro Milton. Fala, discuta isso com o professor Joares, que aí a gente marca, separa. Isso. Tá, valeu. E vamos ver se semana que vem a gente deixa um quadrinho para mostrar algumas daquelas fotos que eles fizeram do relatório da empresa que analisou as árvores, por que elas são retiradas. Eles têm mapeado uma por uma, por que tem que retirar. Mas certo? Por favor, olhem as placas. Não esqueçam que tem algumas placas irregulares em Tubarão que podem dar um problema tão grande quanto uma árvore. O cidadão tá mandando aqui, o Ailton Machado Baiano, dizendo assim, o cidadão teve uma árvore, um galho desse que caiu em cima do carro dele, não causou a morte de ninguém aqui, por sorte, entende? Mas tem um estrago econômico. Tem um estrago econômico, imagina, tá? E é preciso plantar mais árvores, né? Isso pode plantar, né? Exatamente. Pode plantar, né? As árvores nativas, até é uma coisa que a gente deve cobrar agora, fazer uma grande campanha laranjeira. Não, árvore nativa. Laranjeira não é nativa. Não, põe ela nativa, então. Pau-Brasil? Pau-Brasil é nativo, o IP é brasileiro. Imagina uma beira-rio com um monte de IP colorido. Para. Isso que é demais. Vai um intervalo comercial rapidinho, depois a gente vai trazer um assunto super importante aqui. O professor